Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na minha casa, discipulado, semana do discípulo, com o tema as cartas do apóstolo Paulo. Vemos todo um roteiro espiritual mudado de um homem que perseguia para ser perseguido. O apóstolo Paulo está em Damasco. Damasco é um lugar onde Saulo vai para perseguir o povo, mas no meio do caminho é transformado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem, toca nele e tira-lhe as suas escamas, como cegando, tirando-lhe uma cegueira e pondo outra para ser curado. A conversão de apóstolo Paulo é a conversão mais perfeita. Deus lhe toca, mas Deus também lhe toca para ser curado e batizado. Olha lá, vamos lá. Em versículo 21 vai dizer assim a palavra do Senhor: e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam em nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Invocava o nome de Jesus. Ele perseguiu o povo que invocava o nome de Jesus. Mas ali ele chega, ele não é mais o perseguidor. Ele já é um homem já renovado. Tanto que no versículo 22 vai dizer: Saulo, porém, esforça muito mais e confundia os judeus. Habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele o conheceu e estava provando quem era Cristo. Estava tirando aquela visão que o povo judeu tinha, aqueles perseguidores, aqueles sacerdotes. Estava tirando essa visão deles. Estava o quê? Fortalecendo o que estava sendo pregado. Ele estava trazendo uma renovação, que ali ele havia havido a convicção em Cristo Jesus. Irmão, e o povo fica surpreendido. Vamos lá, vamos continuar. E mais, a Bíblia nos diz assim no versículo 23: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Ele já estava falando, ele estava pregando ali em Damasco, fazendo as suas pregações, falando sobre Jesus, quem era Jesus, o que Jesus tinha de poderoso, que ele transformava vidas. E os judeus começaram ali, os sacerdotes, a reunir para preparar para matar ele. O versículo 24 diz assim: mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Ele já sabia, irmãos, quem anda com quem não tem transformação e vê a sua transformação, ele começa a te perseguir. Mas quando ele estava com nós, ele fazia o que nós fazia, ele gostava do que nós gostava. Quem é ele? Ele não é melhor do que nós. Ele não é mais sábio do que nós. Irmãos, tem muita gente assim, que você faz as coisas quando você fazia antes, a pessoa pensa que você permanece na mesma situação, e não é assim. Deus vem, transforma, arrebata todo aquele mal, arranca, tira toda a raiz. E a Bíblia continua dizendo, versículo 25: tomando de noite os discípulos
o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Porque aqui nós estamos falando de Saulo, discípulo. Saulo não começou como já de imediato como um apóstolo, mas Saulo começou a conhecer, falar e conhecer o Evangelho. Só que as pessoas não acreditavam, porque as coisas que ele fizeram eram de horror. Eles fizeram coisas horrorosas, irmãos. Bem-vindos ao discipulado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.